Olá pessoal, voltando para gravar a segunda parte do vídeo sobre a América Portuguesa. O tema agora é o engenho de açúcar, né? Como é que surgiu a ideia de implantar o cultivo de cana-de-açúcar no Brasil, certo? A partir de 1530, com o declínio do comércio com o Oriente, a coroa portuguesa decidiu ocupar de fato as terras da América. A primeira expedição colonizadora, comandada por Martim Afonso de Souza, tinha como objetivo principal combater os invasores franceses e o comércio ilegal de pau-brasil, estabelecer núcleo de povoamento no litoral e desenvolver o cultivo de cana-de-açúcar. Então, o objetivo claro da expedição de Martim Afonso de Souza era combater as invasões, que a gente citou até no vídeo anterior, franceses, ingleses e principalmente, franceses, ingleses e espanhol, e principalmente os franceses. Era combater esse comércio ilegal do pau-brasil, além de povoar o litoral, e para isso precisava de uma atividade econômica, e a atividade sugerida pela coroa portuguesa foi o cultivo de cana-de-açúcar. Em 1532 foi fundada São Vicente, a primeira vila do Brasil. O plantio da cana-de-açúcar marcou o início de uma ocupação mais efetiva da América Portuguesa. A opção por esse cultivo está relacionada ao lucrativo comércio do açúcar no mercado europeu no início do século XVI. Nós sabemos que a cana-de-açúcar, pessoal, ela é originária da Índia, foi levada à Europa pelos árabes e está entre os produtos mais caros da Europa na época. Então, por isso o interesse também do rei de Portugal, Dom Manuel, participar desse lucrativo mercado. Ele aproveitou as condições climáticas favoráveis ao cultivo de cana-de-açúcar aqui no Brasil, devido ao clima quente, a chuva bem distribuída e o solo rico em argila, que é o massapê. E a experiência que os portugueses já tinham adquirido na produção de açúcar ao longo do século XVI, no continente africano. Assim, ao longo do século XVI e XVII, o litoral brasileiro foi ocupado a partir de São Vicente, que foi a primeira vila fundada, por inúmeros engenhos de açúcar. Em pouco tempo, a produção de açúcar superou a extração do pau-brasil, Embora essa madeira continuasse a ser explorada e comercializada na Europa, mas a cana-de-açúcar passou a ser a atividade número 1 da coroa portuguesa. Aí é a vista de um engenho que retrata aí a atividade açucareira, certo? No século XVI, os colonos utilizaram a mão de obra escravizada dos indígenas na produção canavieira. No século XVII, com a produção indígena já bastante reduzida, a principal mão de obra foi de africanos, dando origem ao lucrativo comércio de escravizados entre a África e a América. A mão de obra escravizada dos povos africanos foi um dos alicerces da atividade econômica desenvolvida nesse período. Então, não só a produção de cana-de-açúcar, a mão de obra escravizada também era uma atividade comercial e também foi bastante explorada e desenvolvida pelos portugueses. Entre as principais mudanças ocorridas no espaço geográfico do Brasil, colônia, podemos citar o desenvolvimento dos primeiros núcleos urbanos, que foram surgindo com destaque para o litoral da atual região Nordeste, principal área produtora de cana-de-açúcar do período. Cidades como Recife e Olinda
prosperaram ao redor dos portos, onde partiu os navios levando açúcar para a Europa. Nesse período, pessoal, a região Nordeste era a região mais rica e mais importante do país. E as cidades de maior destaque eram Recife e Olinda, em Pernambuco, e, claro, a capital, que desde o início já era Salvador. Outras atividades comerciais que a gente vai debater aqui e que tem sua importância é a pecuária, certo? Porque é o seguinte, o território brasileiro, pessoal, quando em 1500 chegaram aqui os portugueses, ele estava dividido por uma linha imaginária, né, que vocês podem ver nesse mapa aí, uma linha lilás, que é o Tratado de Tordesilhas. Esse tratado era um tratado, um acordo assinado entre espanhóis e portugueses, né, de 1494, certo? Em que as terras a oeste eram de domínio português e as terras a leste de domínio... as terras a oeste eram de domínio espanhol e as terras a leste eram de domínio português. Perdão, certo? Então, o Brasil não era todo de domínio português. Grande parte, a maior parte do Brasil era de domínio espanhol. Só que a exploração acontecia no litoral. Então, o litoral pertencia aos portugueses. E depois o Brasil se tornou o que é hoje, né? Graças também no início, essas atividades. Depois nós vamos ter os bandeirantes, que com busca de ouro e prata, né? Mas a atividade que iniciou, deixa eu pegar aqui uma caneta, certo? Iniciou a expansão aqui do litoral em direção ao interior do país, foi justamente a atividade da pecuária, né? Ela também teve sua importância na época da produção de cana-de-açúcar, que era a principal atividade econômica na época. A expansão da produção açucareira estimulou o desenvolvimento de outros cultivos. Além de tabaco, milho e mandioca, também passaram a ser cultivados, né? Essas três aí também passaram a ser cultivados, deixando de ser a cana-de-açúcar a única atividade econômica. A pecuária foi desenvolvida nos engenhos para fornecer carne aos moradores e animais de tração para movimentar moenda e transporte de cargas, certo? Então a pecuária foi importante para isso. Esses animais, além de fornecer carne, era também usado na tração, né, dos arados para melhorar o plantio de cana-de-açúcar, além também do transporte de carga. O crescimento dos rebanhos, pessoal, nas fazendas implicava o aumento das áreas de pastagem. As áreas férteis, porém, eram usadas para o cultivo de cana, pois esta produção era prioridade. Para evitar que a pecuária ocupasse as áreas destinadas ao plantio de cana, o rei de Portugal proibiu a criação de gado em uma faixa de 10 léguas da costa. Essa variava entre 40 e 60 quilômetros. Com isso, a atividade pecuária foi sendo transferida para o interior do Nordeste, para o interior do país. Voltar aqui o mapa, né? Nessa área verde era o cultivo de cana-de-açúcar. Por que tinha que ser nessa região litorânea? Devido ao clima quente, chuva bem distribuída, solo de massapê, também ficava próximo ao litoral, porque essa era uma atividade econômica em que a produção era levada toda para a Europa, que era mercadoria valiosa. Então facilitava que essa atividade desenvolvesse próximo ao litoral, certo? Então o governo português, o rei Dom Manuel, proibiu a criação de gado próximo ao litoral, porque ele ia ocupar o local da produção de cana-de-açúcar. Então
aí o gado começou a ir para adentrar, né, dentro do interior, igual nessa direção a seta aí, e nós conseguimos ultrapassar a linha do Tratado de Tordesilhas, né, e também dominar a região que era de domínio espanhol. No século XVII, ao mesmo tempo que a economia canaveira se desenvolvia e a pecuária avançava em direção ao interior, a exploração das chamadas drogas do sertão ocorria nas terras que hoje compõem parte da região norte, provocando a expansão do território português para áreas que pertencem à Espanha, né? Então, além da criação do gado, essa questão da droga do sertão, que eram produtos extraídos, né, da floresta amazônica, né, como castanho do Pará e outras sementes, como é que diz, oleaginosas, né? Ou também pimentas, plantas medicinais, baunilhas, urucum, cacau e a borracha, né, o látex. A extração e a comercialização desses produtos, né, ficou sob a responsabilidade dos jesuítas, que além de catequizar os índios, também era responsável pela coleta das drogas do sertão, que utilizava para tal os conhecimentos e a mão de obra indígena, né? Então, a atividade açucareira era a atividade mais importante, mas existia atividades paralelas, né? E tanto essa questão das drogas dos sertões quanto a pecuária é que foi importante para a ocupação do território brasileiro em relação ao interior, né? Outra atividade, né, que depois sucedeu em importância a cana-de-açúcar é a descoberta de ouro, né, na região de Minas Gerais, né? A economia ficou agora voltada para a produção de ouro, né? As primeiras jazidas de ouro, pessoal, foram encontradas no interior da colônia pelos bandeirantes somente no final do século XVII. Em razão dessa descoberta, certo? Pelos bandeirantes, no final do século XVII, a região passou a se chamar de Minas Gerais. A descoberta das minas de ouro e de diamante atraiu milhares de pessoas para a região mineradora e provocou transformações na ocupação e organização territorial do Brasil colônia, porque grande parte das pessoas estavam voltadas para a produção de cana-de-açúcar. A partir desse momento, as pessoas se dirigiram, né, migraram da produção de cana-de-açúcar e foram para a produção mineradora. Então, houve uma reestruturação da organização no território colonial aí. Tanto foi que no ano de 1763, a sede do governo foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, com o objetivo de garantir a fiscalização das minas, evitando o desvio ou o contrabando de ouro e possibilitando a cobrança mais eficiente dos impostos. A mineração foi também a primeira atividade econômica a promover uma ocupação mais intensa no interior do território, estimulando a fundação de várias cidades, como Vila Rica, Ouro Preto, Mariana. Aliás, Vila Rica, atual Ouro Preto, né? E Mariana fica em Minas Gerais. Perdão, que o slide saiu aqui. E Cuiabá, no Mato Grosso, né? Essa cidade, pessoal, necessitava de mercadorias para abastecer a crescente população, porque ela estava voltada para a produção mineradora. Então havia necessidade de animais como mulas e burros que pudessem auxiliar no trabalho nas minas, né, para abastecer essas mercadorias. E esse transporte era feito pelos, como é que eles chamavam? Os tropeiros, né, grupos que andavam em tropas, né, para levar as mercadorias até a região das minas. Assim como aconteceu nos caminhos dos bandeirantes, nessas rotas percorridas pelos tropeiros, né, formaram-se muitos povoados
e vilas que depois se tornaram cidades, né? Como me falha a memória aqui. Sacramento no Rio Grande do Sul e Sorocaba em São Paulo, né? Foram cidades que viraram cidade em função dessa rota dos tropeiros para levar mercadorias para abastecer a região das minas. Diferentemente da sociedade canavieira, cuja população estava essencialmente concentrada nas fazendas e engenho, a sociedade mineradora era mais urbana. Dela fazia parte comerciantes, funcionários públicos, profissionais liberais e milhares de trabalhadores escravizados. Na região das Minas Gerais, desenvolveu-se manufatura têxteis, que fabricavam tecidos e roupas para consumo local e para o comércio com as regiões próximas. As minas descobertas na colônia pertenciam à coroa portuguesa, que concedia lotes àqueles que tivessem condições de explorá-los. O trabalho nos lotes era realizado por escravos africanos em locais denominados lavras. E devido à intensa exploração, houve esgotamento de muitas jazidas de ouro no interior do Brasil, né? Então, pessoal, houve aqui também uma mudança na postura da população. A população deixou de ser estagnada, concentrada nas fazendas e nos engenhos, né? Ela passou a ser mais urbana e ter outros profissionais, né? Profissionais liberais, né? Trabalhadores, funcionários públicos, né? E as pessoas também, os pequenos comerciantes, os tropeiros, para abastecer essa região. E houve a necessidade de mudar a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, porque Rio de Janeiro não mudou direto para Minas Gerais por conta de não ser no litoral, né? Mudou para o Rio de Janeiro, ficava fácil o contato com Portugal e ao mesmo tempo era próximo das regiões mineradoras. Então, pessoal, espero ter ajudado, né? Era esse o nosso conteúdo e bom estudo para vocês.